honre. Honre. Porque quem honra, honra. Quem não honra, desonra. Esquece o teu passado, porque o que Deus tem para você é muito maior. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou todo esse ano para você. Igreja, a responsabilidade sua é dizer: estou contigo, estou aqui, eu sou homem de Deus, e se você quer me ver como homem de Deus, me acompanhe. E eu estou dizendo para você, em Cristo Jesus, Deus está dividindo a igreja que sobe e a igreja que fica. O Evangelho não te livra de passar por lutas, por provas, de sentir dores, dificuldades, passar por cavernas. Só uma maneira é colocar nossa fé exclusivamente na cruz de Cristo. Quando eu olho para a cruz, eu não tenho olho para olhar para mais lugar nenhum. Amém. Boa noite. Que bom estar aqui. É um privilégio, uma honra. E eu queria pedir perdão às mulheres. Por quê? Eu não sei se é a idade. Quando ele me fez o convite, eu foquei na questão do homem, achando que era uma reunião de homens. Claro que a presença de vocês, para mim, é uma maravilha. Mas eu vou dar meu jeito. Vou dar meu jeito, porque eu perguntei o tema, e o tema sabedoria. E aí a gente tem a tendência de ir para Salomão, né? É tão fácil de caminhar, mas Deus me levou para primeiro estudar as 2 cartas de Pedro. E aí Pedro é um grosseirão, né? E aí a gente leva muito esse lado do homem, mas eu vou com certeza... Em Deus, eu creio que o Espírito Santo do Senhor que está nesse lugar vai fazer com que todos venhamos ser entendidos dessa palavra, que para mim é uma palavra rema. No início eu pensei que se tratava de uma conferência, depois eu imaginei uma palestra, e depois eu vi que era uma mensagem. Pastor, qual é a diferença entre elas? A mensagem é algo do trono de Deus, da vontade de Deus, e tem algo de imediato nisso. Deus dá, e todo pastor que preza isso, que é discípulo de Cristo, ele tem a obrigação de repassar. Os tempos estão extremamente difíceis. Quando o André foi me buscar, e eu ainda brinquei, falei, vontade que eu tenho, debaixo da chuva que nós chegamos, era de quem estiver lá ganhar R$1.000 da minha parte, distribuir. Então, para mim, vocês estão... Se tivesse uma nota de 1 a 10, seria 11. Deus abençoe suas vidas. Você, mulher, homem, marido, esposa, filho, jovem. Que Deus abençoe esse ministério de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, que a sabedoria seja desde o início do ano para toda a vida. E eu queria, quando fui desafiado... Eu queria deixar uma pergunta logo no início da mensagem, porque tem que ser dentro de um tempo. Porque quando a gente fala de sabedoria, é muito desafiador. Porque a gente olha para esse tempo, eu não sei você, mas eu creio que nós, pastores, que temos a responsabilidade da parte eclesiástica, a gente não vê muitas atitudes de sabedoria nesse tempo. É muito comum que nós todo tempo venhamos, eu vou orar, fique tranquilo, vou ler a Bíblia. Mas é comum que a gente associe o lugar que a gente está vivendo, e eu conheço bem a Vila da Penha, e era um bairro sempre tranquilo como muitos outros, e todos os dias a gente ouve violência. Um dia eu estava vendo uma reportagem, estava passando um assalto às 6 horas da noite, online ali, a coisa estava acontecendo naquele minuto, naquele momento, o repórter estava fazendo uma reportagem e aconteceu outra. E esse bairro sempre como foi visto, o sonho de quase todos os cariocas, de um lugar que eles gostariam de morar. E o que acontece? Por que isso? Porque o homem está deixando de saber lidar com algo que Deus lhe confiou.
Deus nos encheu de sabedoria. E às vezes a gente pensa que sabedoria é poder lidar com algumas circunstâncias, situações. E o tema que Deus colocou no meu coração é: o homem sábio é ouvido. Em cima desse tema, que é para vocês para o ano todo, alcançando um coração sábio, né? Não sei, é sobre sabedoria o tema do ano da igreja. E eu fui ler, eu queria, se pudesse projetar para mim, é 1 Pedro 1, do 8 ao 9, por gentileza. Porque a gente olha hoje, eu devo ter médicos aqui, engenheiro, pessoas renomadas, e a gente associa o fato de ser um bom advogado, ser um homem sábio. Mas o bom advogado, ele entende de lei, e o médico entende de cirurgia. Então, o que seria sábio? Os dois saberem fazer o que eles estudaram para fazer, ou eles saberem fazer aquilo pelo qual no dia a dia eles sabem resolver? Então, vamos ver, de uma maneira bem sucinta, bem rápida, mas o que é ter sabedoria e o que é não ter sabedoria. E quando eu leio esse texto, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1,8. Olha o 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pastor, o que tem de sabedoria aí? Tudo. Nesse versículo, nós encontramos tudo de sabedoria. E ainda que Pedro era um homem visto como grosseiro, como rude, e eu fiz toda uma introdução falando de Pedro, me perdoe, mas eu vou ter que pular, para chegar exatamente onde eu quero alcançar. Porque ali tem um mandamento, e um mandamento que para mim e para você, nos dias de hoje, aquele texto está falando de Jesus Cristo. Está falando da minha fé e da sua fé em Jesus Cristo. E o que estamos encontrando hoje? Cada vez mais homens e mulheres deixando de crer, de acreditar, de confiar, de falar de Jesus Cristo. A pessoa está tão ligada em seus problemas pessoais e nas coisas a evolução da IA e tantas coisas, política, dinheiro, quero me informar, quero isso tudo é saudável, mas em relação a Jesus Cristo, em relação à salvação, o que nós temos ouvido? Eu louvo a Deus por 10 minutos de conversa que eu tive com o pastor presidente dessa igreja. E não é a primeira vez que eu elogio de público. E eu tenho uma rede extensiva na rede social e faço questão de elogiá-lo. Porque me surpreende todas as vezes que eu o vejo em relação ao foco daquilo que ele tem em missão diante de Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes, não podemos desprezar isso. Igreja, Deus vive e reina eternamente. Nós passamos, mas Ele nunca passa. E nós já vimos várias gerações passar. E ele diz: isso refere-se à salvação pela ressurreição de Cristo e o bom uso da sabedoria para a vida do homem. É o que esses dois versículos se resumem. Estude isso em casa e você vai ver isso de um contexto tremendo. E eu vou acelerar, e me perdoe, se eu disser isso várias vezes, que eu não tenho, já fui alertado em relação ao tempo, e da outra vez eu me surpreendi, porque eu estourei o tempo, e isso não é bom. Mas eu espero, dentro dessa reflexão, porque é uma reflexão que você saia daqui entendendo, absorva isso, que essas duas cartas têm muito ensinamento para mim e para você, atualizados. Amém? Então, essas duas cartas do apóstolo Pedro, ela tem o foco no preparo, na advertência de como permanecer de pé diante de toda a tentação que bate à nossa porta. Esse é o maior foco dessas duas cartas. E é isso que a gente tem que focar. Por quê? Porque eu falei para vocês de como tem sido os dias de hoje. O medo de você sair com o celular, o medo eu entrei aqui, e quando eu entrei no estacionamento da primeira vez, eu vi um carro que me chamou a atenção, e eu soube que tinha sido do pastor, e eu fiz um elogio, falei, eu amo, né, uma BMW, e quando eu vim conversando com o irmão, ele falou que a pessoa comprou e foi furtada. A pessoa que comprou perdeu esse bem.
Amados, e mais do que perder bem, às vezes estamos perdendo a vida. Cada dia que passa somos surpreendidos com isso. E quando eu leio Lucas 9, 57, 62, diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe disse algo tremendo. Olha que incrível. Respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aí você conhece o contexto. O que é que eu quero dizer isso? O que atrasa a sabedoria na vida da igreja? Eu vou dizer para você: interesse. Quando o interesse do homem vai além do interesse de Deus. Esse texto aqui, quando fala desses 3 homens, esse homem não disse: deixa eu ter com meu pai. Tem muitos que dizem: mas que isso, pastor, ele foi sepultar o pai. Não, querido, o filho mais velho, ele tinha direito à herança. E por ter direito à herança, ele fez questão de ir lá, porque ele sabia que com a morte do pai, a herança ia ficar sob a responsabilidade dele. Temos que ter cuidado, igreja. Temos que abrir os 2 ouvidos, os 2 olhos, para que não venhamos ser levados pelos ventos de doutrinas, pelo vento de perturbações. A pessoa olha e diz: como é a sua igreja? É assim, assim, assim. Aí o outro diz: a minha é melhor. Como melhor se somos nós? Como eu posso ser melhor do que meu irmão? Só se existe um intuito de interesse no meu irmão e não no Deus do meu irmão. Você está entendendo o que é um pouco da sabedoria do homem? É ele saber fazer a escolha entre o interesse do homem com as coisas espirituais. Deixa eu ir mais à frente. Essa palavra que Jesus dá, em relação a Pedro, como eu li, no 1,8, mesmo sem tê-lo visto, vocês amam, mesmo não vendo agora, mas creem. Eu e você não vimos, esses homens viram, estiveram com ele, e não souberam tratá-lo como talvez a gente, sem vê-lo, trata. Por quê? Eu trato Jesus por fé, querido. Eu vejo manifestação dele, eu vejo palavra se cumprindo através da palavra dele, mas eu não vi Jesus pessoalmente. Esses homens, igual no caminho de Emaús, será que não lhe ardia o coração, enquanto ele falava, enquanto ele partia? E depois que Jesus se ausenta daquele momento, é que ele sente saudade. Era ele, era o mestre. E muitos estamos vivendo assim hoje. A pessoa sai de um culto tremendo, e eu soube que ontem houve uma manifestação tremenda aqui de Deus, um culto maravilhoso, parabéns, igreja. E hoje você tem gente que tem, alguém que teve ontem aqui, está hoje aqui de novo. Olha que bênção. Meu amado, meu irmão, olha que bênção. Quantas coisas cooperaram para você não vir? É por isso que a igreja está no caminho certo. É por isso que quando eu venho, eu ouço ele falar 10 minutos, eu vejo como a igreja está caminhando no momento certo. Pastor, não precisa melhorar muito? Avalie o homem a si mesmo. Mas em quê? Olha o que ele diz no 5,8 agora. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês andam a derredor, como leão, rugindo, procurando alguém possa tragar. O que é isso? Estar atento. Eu disse que os dias são maus. Satanás, ele fica atento ao seu posicionamento. Ele fica atento aos seus pensamentos. Ele fica atento à sua murmuração, o seu semblante. Então você tem que dizer: olha, eu tenho a melhor parte, eu já tenho o melhor de Deus, eu tenho a liberdade de ir para a casa de Deus, de poder adorá-lo, com chuva ou sem chuva. A minha sede por Ele é tão grande que eu não me vejo fazendo outra coisa senão estar na presença de Deus. Isso é sabedoria. É não admitir entrar por essas portas e dizer: eu não vou ser independente de quem vai pregar, eu não vou sair daqui a mesma pessoa que eu entrei hoje, porque se não fosse necessário você comer e você beber, não faríamos isso. E na mesma proporção que eu alimento o meu corpo, eu tenho que alimentar o meu espírito. E muito cuidado, porque tem muita gente se fazendo de sábio, mas não tem nada de sabedoria. Existem 2 oportunidades em relação a esse texto: a de ser tentado, a de ser provado. Quando eu olho a vida de Jó,
Jó foi tentado ou Jó foi provado? Porque tentado nós vamos ser tentados. E quem tenta não é Deus. Deus não tenta ninguém. Estou sendo tentado a fazer isso. Você está faltando jejum, oração, isso está. Porque se o inimigo está lhe tentando, é porque Deus não está conseguindo te provar. E Deus prova quem Ele ama. Então, igreja, se você está passando pela prova, pela luta, dê glória a Deus, fique satisfeito, porque você é fruto do amor de Deus. E Deus te ama muito, sem sombra de dúvida. Jesus, ele faz uma pergunta que eu acho muito tremenda. O que andam dizendo sobre mim? E aí Pedro, com o ímpeto dele, que tu és o Cristo. Aí logo depois Jesus disse, afasta de mim, Satanás. Como é que pode, diante de um ato de revelação tremenda, o mestre tê-lo que repreender, porque Satanás tomou a mente de Pedro? Como é que pode, de uma mesma água, jorrar duas fontes, amarga e doce? Não dá. Isso é falta de sabedoria. E Pedro era esse homem impulsivo. Jesus está andando lá, acalmou o mar, vem ele, vem Pedro, vem ter comigo. Pedro levanta, vai, anda e afunda. Tomado pelo quê, pastor? Pelo impulso. Ele afundou. Tem muito homem, tem muita mulher, tomado pelo impulso, deixando de ter uma atitude de sabedoria, e está afundando, mas afundando. Hoje é um tempo de Deus ter te dado esse texto de sabedoria, e você dizer, esse ano eu vou permitir ser cheio da sabedoria do alto. Porque quando eu não sou cheio da sabedoria do alto, qualquer migalha que cai na terra me alimenta. Eu espero que você esteja entendendo. Tentou desviar Jesus do seu propósito. Quando Jesus disse, eu tenho que vir, eu vou morrer na cruz, ele disse, não, você não, mestre. Seguiu Jesus de longe, prometeu nunca abandoná-lo, recusou ter os pés lavados, puxou a espada, cortou a orelha daquele militar, daquele soldado. E ali tem um ensino tremendo para você. Quando alguém falar aquele texto, você pergunte, por que Jesus colou a orelha? Por que, igreja, que Jesus colou? Por que Jesus não deixou aquele soldado sangrar? Vou te dizer por quê. Porque a lei da época iria levar Pedro a ser executado. Pelo ato do que Pedro fez, pensando que estava defendendo Jesus, o levaria a, antes de Jesus ser crucificado, Pedro ser executado. E Jesus disse, não, Pedro, não é chegado o seu momento, porque eu tenho muita sabedoria para te dar ainda. E colou a orelha do homem. E aí ele olha e diz, olha, não tem como acusar esse homem, porque aquilo que já tinha amputado voltou para o lugar e está colado. Jesus faz muito isso comigo e contigo. Deixa eu acelerar mais um pouco. E aí Jesus chega para ele e diz assim, olha, é visto, né, não escreveu isso na Bíblia, mas era notório que Jesus via como falta sabedoria para Pedro. Como falta, mas isso não impediu de Jesus chegar para Pedro e dizer, Pedro, tu és pedra, aprenda comigo que sou manso e puro de coração, independente do seu comportamento, independente do que você está vivendo hoje, pega esse versículo e diga, ainda que eu tenha um comportamento similar a esse, eu quero dizer, Senhor, estou pronto, estou liberado esse ano inteiro, para ser cheio da sua sabedoria, de cada palavra que vier desse altar, de cada manifestação do teu poder nessa geografia, e eu quero ser um homem ou uma mulher cheia de sabedoria, para no final do ano eu dizer, como eu melhorei diante, Deus está te dando um ano inteiro. Você sabe qual é o lugar mais rico do mundo? O cemitério. Por que, pastor, que é o cemitério? Lá está livros que nunca foram escritos, carta que nunca foi dito, perdão que nunca foi feito. E leve e morre. Não deixe que esse ano você venha acumular daquilo que era para ser liberado aos poucos. Vá liberando isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o que eu vejo quando eu piso nesse lugar, e Deus sabe o quanto é verdade, é que Deus preparou esse tempo para fazer algo sobrenatural nesse lugar. Eu disse isso da primeira vez quando eu preguei, lembro da palavra sobre os remendos da túnica de Jesus. Era uma túnica linda, sem remendo, sem costura. Era inteiríssima, uma peça inteira. Temos que ser para Jesus como Jesus é para nós, inteiro, sem remendo, sem remendo.
Então deixa eu acelerar. A marca da sabedoria está em saber que precisa mudar, e para isso, obedecer é melhor do que sacrificar. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. Quando eu estava pregando sobre o filho pródigo, uma vez num congresso, Deus me deu essa direção. O filho pródigo, ele teve muitos remorsos, mas bastou uma atitude de arrependimento, a vida dele toda mudou. Isso é sabedoria. Você não acha que ele saiu da casa do pai, no dia seguinte estava comendo as porcarias dos porcos, e aí você ali pegou e disse, voltei com meu pai e voltou? Isso levou tempo, igreja. Mas o tempo não foi empecilho para que ele deixasse de ter aquilo que Deus queria que ele tivesse. Uma atitude de arrependimento. E essa atitude, eu e você temos que ter todos os dias. Pois aquele que pensa estar de pé, vigie e ore para que não caia. Lembra que os dias são maus? Lembra que a situação não está deixando de acontecer? Olha o que diz Provérbios 30. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 e eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça, com uma donzela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse com o microfone, tivesse a oportunidade de explicar esse Provérbios 30. Esse cara que está falando é Agur. E ele está falando para o homem que eu e você estão como ícone da sabedoria, Salomão. E Agur era árabe, Salomão não. Mas é ele que está tomando a dura. É Salomão que está sendo exortado pelo árabe. E ele diz, olha, 3 coisas eu não entendo, e a 4ª pior ainda. E eu vou te explicar por quê. Não sei se você teve a oportunidade de ver uma águia voar. Essa águia, ela está ali. E ela voa e some. Se você fizer um paralelo, um azimuth, traçar uma reta, não dá, não liga. Por isso que existe o caminho da águia no céu. Você vai na Baía de Guanabara, você vê o navio saindo, você vê aquelas ondinhas, daqui a pouco ele sai no horizonte, você não sabe para onde ele foi. Você vê uma cobra na areia, você vê o rastro, mas na penha, na pedra, você não vê. Ele está dizendo, olha Salomão, esses caminhos, eles saem, mas você não vê onde chega. Agora, pior do que isso, Salomão, é o caminho de um homem com uma mulher, porque quando vocês estão unidos por uma só carne, o pensamento dela, o seu pensamento tem que entrar em alinhamento. O cordão de 3 dobras tem que segurá-lo. Por isso que a mulher, ela tem o seu papel. O homem tem o seu papel. Isso é sabedoria no casamento. E hoje temos visto muitos casamentos sendo desfeitos. Divórcios, batendo a porta, suicídio, briga, agressões, todos os dias. Porque não se tem sabedoria. E não é uma sabedoria de ter feito faculdades e mais faculdades. É de ter calos nos joelhos, de se humilhar e orar e buscar o Senhor. Essa é a sabedoria. E ele diz, esses caminhos dos 3, o que menos eu entendo. Claro, o cara teve 700 mulheres, 700 concubinas, 300 mulheres. Não aprendeu nada com os erros de Davi, seu pai. E você vê que como pai, Davi, ele foi péssimo, mas como rei foi tremendo, matou urso, matou leão, matou gigante, foi para uma caverna, pegou, formou um exército de gente ruim, mas era péssimo pai. Cadê a sabedoria de pai, homem? Cadê a sabedoria de pai, mulher? Você vai precisar esse ano, para que todos os 365 dias que Deus lhe der, seu filho esteja do seu lado. E você esteja firmado. O ministério não é de um homem, o ministério é do povo de Deus. A cobrança não vem sobre um, a cobrança vem sobre todos. Eu, você, todos nós em Cristo Jesus. Todos nós. Deixa eu acelerar mais um pouco. Então Jesus diz, tem caminhos que nos parecem bons, porém são caminhos de morte. São caminhos de separação, de casamento, de distância, de filhos. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Primeira pessoa do singular. O mesmo lá do início de Moisés. Quem eu digo para Faraó que sou? Diz o eu sou. Porque eu sou, ele conhece. Aí quando ele chega para Jesus, ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeira pessoa, o eu sou é o mesmo antes, hoje e será para sempre. Ei. Será para sempre. Ele diz, Pedro, deixa eu falar algo para você. Oriente os maridos, mas ele poderia ser essa noite, bota o meu nome, bote o seu, oriente as pessoas.
Você foi chamado para impactar o lugar que você vive, o lugar que você mora. As pessoas têm que ver diferença em você. Não é só dizer, é um crente porque está com a Bíblia. É um crente porque tem sabedoria, dá testemunho. Eu sou do tempo, querido, que mertiolate ardia. Mas minha mãe não tinha pena de passar em mim. Por quê? Porque ela sabia que o que arde cura. Hoje não dá mais para falar em mertiolate. Quando minha mãe pegava aquela redinha assim, vira o joelho. Uma vez eu fui pregar recentemente num congresso de homens, e está até na internet isso, eu não aguento mais. Eu falei do limão. Eu falei, o homem limão, pastor. Que isso, pastor? O homem limão. Hoje tem muito homem que está deixando de ser limão. Pastor, o que é o homem limão? É o homem que tem utilidade. Por quê? O limão na água quente vira chá. Ó, garganta fica boazinha. Na gelada ele vira limonada. Você bota açúcar, fica uma delícia. No tempero, ó, dá um gosto tremendo na comida. Que bênção. Claro que sim. Oh, meu Deus. No suco, na medicina vira remédio. Agora, e na carne poluída do homem? Por isso que a gente passa limão na carne do porco. Por isso que se passa limão. Tira bactéria, tira fungos. E na do homem? Tira pecado, tira transgressões, tira um monte de coisa. Tinha muito homem no dia de hoje que tinha que ouvir que tem que passar um limão no olho, um limão no ouvido, um limão na boca, para não ouvir o que não deve, para não falar o que não deve, para não ver o que não deve. E aí ele não ia ter dificuldade para viver com aquilo que Salomão não entendia, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Está difícil ser homem hoje. Não está fácil. Ser homem de Deus está difícil. Hoje o negócio está difícil. Eu estava falando para o André, eu moro num lugar no 16º andar, querido, do prédio. E me criaram agora uma coisa lá de mulher, lá de fazer fitinha no corpo, né? E aí eu digo, meu Deus, eu estou estudando a Bíblia, se eu for na minha varanda, eu lá tá as mulheres lá, aquele monte de mulher, vem gente da Zona Sul, eu, Senhor, está amarrado em nome de Jesus. A minha esposa vai sair, ela fala assim, amor, não empresta os olhos para o capeta, hein? Está difícil. As mulheres estão deixando de se vestir, antigamente a mulher era chique, bonita. O homem olhava o tornozeleiro da mulher, uma benção. Hoje a mulher vem para a igreja, eu estava pregando um dia, quase que eu entreguei o microfone e fui embora da igreja. Estava para ver as Ilhas Maldivas. Pelo amor de Deus, gente, somos crentes, somos homens e mulheres de Deus. Jesus está voltando e vai buscar a sua igreja. A igreja tem que estar limpa, ordenada, direitinha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou adiantar mais ainda. E Jesus chega para Pedro. Ali já passou, é o que eu tenho. Meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder. Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, te amo. E ele diz, apacenta meus cordeiros. O que é cordeiro, igreja? Cordeiro é uma ovelha que acabou de nascer ali, novinha. Seria na igreja a rede de criança. É os cordeirinhos, meus cordeirinhos. E aí você vai, brinca, e as crianças ficam felizes. Aí ele diz, Pedro, tu me amas? Ele, te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Quem são essas ovelhas? Os jovens, ali adolescente, aquela turma que dá nó em pingo de éter, vem de skate para Saci. Aí, vai dando mole, que só a graça. Pensa que a gente do cabelo branco ficou lesado. Skate para Saci, me perguntaram por quê. Como é que o Saci só tem uma perna? Gente, Saci não é gente, não vai me processar não. Eu fui pregar uma vez, você acha que eu tenho medo de sair algemado, querido? Se tivesse saído algemado, eu não aceitava o convite. Estou nem aí. Não, tem não, você me chame não, então. Pode ficar tranquilo, chama não. Eu sou uma pessoa meio sem filtro. Sem filtro. E aí o Saci vai, ó, não tem como dar um impulso. Mas tem jovem que vende skate aí, meu irmão. Quer comprar um skate aí? Mas eu não tenho perna, eu sou Saci. Não, que isso, irmão, vai dando um impulsozinho. E tem aí, acho que quer te levar na lábia. Eu dizia, ô garoto, quando você ia com o fubá, eu já voltava com o angu, com o bolinho, com o pão, tudo pronto. Mas não é assim? Você que foi treinei esse jovem aqui para jogar futsal na Marinha, né? Eu era fisioterapeuta, joga muito, joga bola, joga direitinho. Então, olha só o que diz Lucas 11. Bota aí, tem como projetar Lucas 11, por favor? Isso, olha só que texto interessante, estou acabando, de verdade. Meu Deus do céu,
deu pane, não. Lucas 11, 11. Olha lá, foi. Qual o pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Qual é o pai que faz isso? Fala para mim, qual é o pai? Sabe por que eu botei esse texto? Eu vou dizer para você. Tem muito pai que é uma bênção com o filho dos outros. E o filho dele mesmo fica olhando assim e fala assim, rapaz, eu queria tanto que meu pai fosse comigo como é com o filho de fulano. Ei, querido, em nome de Jesus, deixa eu falar algo para você. Qual é o pai que pedindo, o filho que pedindo pão, o pai dá uma pedra, ou que pedindo carne, lhe dará uma serpente? Qual é o pai que faz isso? Jesus, ele diz essa palavra, porque Pedro errou 3 vezes, e negou por 3 vezes, só que Jesus coloca 3 oportunidades de crescimento. Você tem que aprender a dar oportunidade a você, a sua mulher, a seus filhos e às outras pessoas. Por quê? Porque Deus é muito bom comigo e contigo. Deus deu 3 oportunidades, se Pedro, mas Pedro era isso, eu sou isso, Deus não olha para o que você era. Deus te deu o para-brisa do carro, que é muito maior do que o retrovisor, e está dizendo, olha mais para frente do que para trás. Eu fico triste com algo que eu vejo, sabia? Porque no tempo de fulano, no tempo de ciclano, querido, o tempo de fulano e ciclano passou, acabou, o tempo agora é esse. Honre. Honre. Porque quem honra, honra. Quem não honra, desonra. Esquece, todo lugar que eu vou, faço questão de frisar isso. Esquece o teu passado, porque o que Deus tem para você é muito maior. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou todo esse ano para você. Igreja, a responsabilidade sua é dizer, estou contigo, estou aqui. Não estou ganhando nada para dizer isso, não sou político, eu sou homem de Deus. E se você quer me ver como homem de Deus, me acompanhe. E eu estou dizendo para você em Cristo Jesus, Deus está dividindo a igreja que sobe e a igreja que fica. E vai ter muita gente ficando. Pelo que eu estou vendo, vai ter muita gente. Por quê? Porque o evangelho não te livra de passar por lutas, por provas, de sentir dores, dificuldades, passar por cavernas. Aliás, foi na caverna, se você chegar em casa e ler, que você vê que Davi escreveu o Salmo 34. E que salmo lindo que é o Salmo 34. Quando ele fugia de Abimeleque, como é uma história grande, eu não vou entrar muito não, porque é muita coisa para te informar. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louve comigo a grandeza do Senhor, todos juntos lhe exaltamos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Se Deus fez isso com ele, que tinha pego Betseba, fez as lambanças que fez, como é que não vai fazer também comigo e contigo? A Bíblia, ela não é um livro esquecido. Ela é para você hoje, amanhã e para toda a eternidade. Amém, queridos? Pedro não se achou digno de morrer como Jesus morreu. Ele morreu de cabeça para baixo, porque ele chegou ao ponto de entender que quando Jesus disse, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, ele diz, isso eu não merecia, isso veio por bondade da parte de Deus, pois você está desfrutando de muita coisa de bondade da parte de Deus, muita coisa. Pastor, eu não tenho jeito, eu não tenho mais jeito, então deixa Deus trocar seu nome essa noite, já estou concluindo a minha palavra de verdade. Por que isso é importante? Porque se não fosse importante, não estava na Bíblia. Abraão, Jacó, Pedro, Saulo. Se Pedro trocou, eu estou fazendo um estudo do livro de Ruth, e como eu estou apaixonado por causa de eu ia falar aqui, mas eu não vou não. Eu li uma reportagem de um cristão, que jogou na internet, simbolizando como se Ruth e a sogra tivessem um caso. Aquilo me fez tão mal, porque eu falei, se as pessoas influenciam outros a pensar assim. E não estuda nada, nunca fui em Israel, tive a oportunidade de Israel 4 vezes, era bom ir lá para o deserto de Israel estudar um pouquinho, antes de falar esse tipo de heresia, era bom demais, porque hoje, se você quiser tirar maldade de tudo, você vê, mas tem muita gente boa. Quem é gente boa aqui? Levante a mão, em nome de Jesus. Levanta a mão pelo menos agora, querido, você é gente boa. Olha onde você está na casa de Deus. Uma voz de taquara dessa tem que ser muito amor ao pastor presidente. Tem que ser, não, porque você não me conhece, então você tem amor ao pastor presidente.
Então, quando é que o homem sábio é possível? Quando toma a decisão de trocar remorso por arrependimento, como foi o que eu falei para você. Então, deixa eu concluir a minha palavra. Deus faz escolha, sim ou não? Estou concluindo. Deus faz escolha, sim ou não, igreja? Sim, faz. A escolha de Deus, um mundo que valoriza a perfeição física e a superioridade intelectual, qualquer deficiente pode nos fazer sentir excluído. Avalie, igreja, se você não tem excluído quem senta do seu lado. Avalie. Você sabe qual é a maior dor de cabeça que o pastor presidente de uma igreja tem que ter? Qual é a maior dor de cabeça? Não é administrar. Administração é arte. A maior dor de cabeça é dizer assim, eu não sei quantos cultos vou fazer domingo para colocar todo mundo que Deus tem mandado para esse lugar. Dá teu jeito. Porque a seara, querido, é grande. E você só está deixando de notar que a seara é grande quando você tornar a olhar o que não é para você olhar. Quando você olhar o tamanho da seara, você não olha nenhum defeito nessa igreja. A minha igreja não tem um defeito. Meus pastores não têm um defeito. Ninguém da minha igreja tem defeito. Por quê? Porque eu não olho. Eu vi não é minha. O pastor chegou, eu vou sair da igreja. Aí, por que você vai sair da igreja? Porque a igreja está cheia de fofoqueira, a igreja está cheia disso. Não está nem no texto, mas Deus sabe. Depois ele me cobra. Aí ele pegou um copo cheio de água, o pastor presidente, e deu na mão do irmão. Falou, anda, dá 10 voltas aqui no altar com essa água. E ele andou. Deu as 10 voltas, pronto, pastor, dei as 10. Não caiu nem uma gota? Não. Querido, olha para o que você está fazendo, que aí você deixa de ver o que os outros estão falando. Não caiu nenhuma água, porque você focou sua atenção nisso. A água é o Espírito, foca aqui, meu. Foca no que tem de bom. Não é possível que eu olhe e venha nessa igreja, ver esse painel lindo aqui do lado. Eu fiquei surpreso. Da outra vez eu fiquei surpreso com o outro. Agora, quando a gente olha muito para o irmão, a gente deixa de olhar para a gente. Então, cuidado, quero te lembrar que você, incluído suas habilidades e com certeza suas deficiências, só que Ele reservou uma herança para você. Igreja, esse ano tem uma herança para você. Aquilo que é difícil não significa que seja ruim. Pode ser que isso vai te renovar na fé e levar a salvação para todos da sua casa, que já era para estar nesse caminho há muito tempo. Olha que sabedoria tremenda. Olha que Jesus é a melhor escolha. Essa é a melhor escolha que eu e você podemos fazer. Jesus Cristo. Seu sofrimento e sua morte e ressurreição tornaram possível que nos tornássemos santos. E ele diz, seja santo porque eu sou santo, herdeiros da minha sabedoria. Então seja santo e herde a sabedoria que vem do alto. Da fonte de toda a sabedoria, a saber, Jesus Cristo. Pedro do 1, 15, 16 diz, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. Só há uma maneira, é colocar nossa fé exclusivamente na cruz de Cristo. Quando eu olho para a cruz, eu não tenho olho para olhar para mais lugar nenhum. Isso não é por obstinação, e sim pelo exercício e temor e sabedoria de entender que Cristo vive e reina e fará isso para sempre. E fará isso para sempre. Porque seremos sábios à medida que nos tornamos seus imitadores. Quer imitar alguém? Imita Cristo. E por que, quando eu imito a Cristo, eu sei discernir entre felicidade e santidade? Tem muita gente feliz, mas não está se santificando. Felicidade não é atitude de sabedoria. Assim como você ter. Eu sou sábio porque eu tenho isso. Deixa eu te falar um negócio, querido. Você é sábio quando você sabe, você ser discípulo de Cristo. Então é ser e não ter, porque eu nunca vou ter Cristo, eu sempre vou ser servo de Cristo. Isso é muito importante. Olha, no Salmo 34 que eu citei, tem algo que diz assim, provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Está difícil?
Chega em casa hoje, lê o Salmo 34, se refugia nele. Porque naquele ambiente escuro da caverna, depois de tudo que ele passou, ele conseguiu montar, ainda teve 3 homens que lutaram por ele, isso aí é outra história. A tua mão ficou agarrada ali, Samar, e deixa eu continuar para ir embora. Pedro mostra, 1 Pedro 2, do 21 ao 25, que a beleza interior é que faz toda a diferença. Para quem quer ser visto como sábio, o espírito manso é saber que o que vão herdar o reino de Deus são os limpos de mão e puros de coração. Os que herdarão o reino dos céus são os limpos de mão e puros de coração. Então não permita que a dificuldade lhe apresente desculpas para registrar o mandamento de viver uma vida de santidade. Isso é sabedoria. E Deus tem um plano para você. E vale a pena investir nele. Igreja, em nome de Jesus. Eu não sei quando vou ter uma oportunidade de estar aqui de novo. Mas eu vou ficar 2 coisas. Ou bem feliz ou bem decepcionado. Assim como você comigo. Quando nos esbarrarmos em qualquer lugar, a minha queda, o meu vacilo, envergonha você em muito. Mas não se desvie, porque o seu também envergonha a muitos. Sempre use a sabedoria para entender, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer diante de Deus. E para isso exercite a sabedoria. Então, pastor, o que é sabedoria? É servir um ao outro. Eu queria convidar a igreja, com autorização do meu pastor, a ficar de pé, por favor, que eu queria fazer algo com você, se ele me permite. 1 Pedro 5, 8 e 10 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês anda ao derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele o domínio para todo e sempre. É possível passar pela prova com confiança, sabendo dessas coisas. Não estamos sozinhos. Nos nossos sofrimentos, Romanos 8, 18, nada se compara à glória de Deus. O que virá. Fique firme, igreja. Fique firme, igreja. Fique firme, igreja. Você ainda não viveu o melhor do que Deus tem para você neste lugar.